manhã, ela me pediu um exemplo de trabalho, né? Como que eu gostaria que fosse, se eu poderia, né, mostrar um exemplo de trabalho, como que eu gostaria que fosse e tal. E, peraí, deixa eu tentar achar aqui. Ó, eu vou pegar o trabalho que ganhou mostrar aqui como exemplo, né? Não tem problema eu mostrar o nome da aluna, não, mas vou tirar só o nome da matrícula dela aqui. Vou mostrar para vocês o trabalho que foi o que recebeu o prêmio no semestre passado, que falou de dívida pública e tratou de um tema específico da dívida, né? Falando meio que assim, falou um pouquinho do histórico da dívida pública, falou da trajetória atual e as implicações desse tamanho da dívida, né? Então ela faz uma retomada histórica, define, né, a dívida pública, fala alguns termos técnicos, trata da situação atual com alguns dados e coloca as implicações, né, de manter essa dívida pública alta para o longo prazo. E aí, aqui embaixo, as referências, eu estou mostrando para vocês, para apresentar, as referências, né, do trabalho dela. Então, ela faz, né, pega um ponto específico, ela não pegou, tipo assim, vou explicar o que é dívida pública. Pode ser feito assim? Pode, mas eu sinceramente acho que é um trabalho um pouco pobre, tá? Pegar um aspecto específico, pegar o tema geral e tentar desenvolver alguma coisa do problema no momento atual, falar uma coisa de longo prazo, trazer uma retomada histórica, só definir dívida pública é não sei o quê, dívida pública composta não sei o que lá. Faz trabalho de colégio, tá? Então, o trabalho de faculdade normalmente é exigido de vocês uma carga maior, né, de esforço, uma qualidade maior na apresentação. Não que, novamente, um trabalho que fale do tema e explique, assim, meio que explicando o que é cada coisa, vai ter zero, não é isso, vai ser pontuado, mas um texto, uma resenha, ela se parece mais com esse exemplo aqui, né? Ela pegou, como eu falei, o histórico, falou do momento atual e falou do longo prazo, trouxe dados, trouxe referências. Esse foi o trabalho, né, que foi premiado. Deixa eu ver, tem um outro trabalho aqui que ficou muito bom. Deu para entender, pessoal? Passei muito rápido? Foi ok. Tá. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui. Esse aqui foi o trabalho da Ruth Amaral. Inclusive, essa aluna ela ficou como finalista nas duas matérias. Ela fazia as duas matérias e ela ficou como finalista nas duas matérias. Mas aí, né, não tinha como receber 2 livros. Ó, um outro trabalho que eu gostei muito foi o da Ana Júlia. Deixa eu ver aqui o trabalho da Ana Júlia. Ana Júlia. Vamos. Mas falou de orçamento também. Deixa eu tentar pegar um outro tema aqui sem ser orçamento. Caraca, só tem orçamento aqui, galera. Só fez orçamento, eu acho. Ó, tem um aqui que fez uma explicação do tema, mas ele foi mais, elaborou mais, né? Não fez um trabalho curto, isso foi do Pedro. Então ele falou sobre inflação e aí, assim, qualificou a inflação, trouxe exemplos, né, de episódios inflacionários, trouxe uma retomada histórica aqui, falou de plano real, colocou aqui os tipos de inflação, falou dos índices de inflação. Então foi um trabalho que, apesar de ter meio que explicado o tema, foi um trabalho mais rico, né? Trouxe diversas informações sobre o tema. Então, assim, uma resenha é mais ou menos isso, é um texto corrido, tá? Não quero esquemas, gráficos, fórmulas, nada do tipo. É um texto corrido em que vocês vão escrever, discorrer sobre o que vocês, sobre o tópico que vocês selecionaram, tá?
Beleza, pessoal? Deu para dar um exemplo aí? Então, será assim, a gente vai pegar o tema, né, e vai focar num subtema dentro daquilo e abordar Não questão precisa de ser necessariamente filósofo. não precisa ser necessariamente um subtema, tá, Roberta? Não precisa ser necessariamente um subtema. Pode falar do tema geral, tá? Mas, por exemplo, enriquecendo ele, por exemplo, uma retomada histórica, algo do tipo, entendeu? Não simplesmente explicar e qualificar o tema, Sim, tá bom? Mas lembrando, é um texto corrido, tá, pessoal? Uma resenha é um texto corrido que vocês têm que fazer, tá? Não precisa colocar gráfico, colocar. O segredo é o lançamento. Colocar gráfico, tá bom? Colocar imagens, não precisa, é um texto corrido, tá bom? Como se fosse um artigo de jornal. Ok? Vamos nós aqui. Vamos para a nossa querida aula. Eu fechei aqui o arquivo para mandar para vocês. Deixa eu abrir de novo. Não pode ser no Word ou no PDF, tá? Pode ser em Word ou em PDF. Eu prefiro em PDF, porque eu acho que qualquer entrega que vocês forem fazer, é ideal que seja em PDF, até porque o PDF não tem como editar, entendeu? Fica bonitinho, a visualização é melhor, a leitura é melhor. Pessoal, vamos nós aqui falar sobre economia política e fazer uma revisão da inflação, tá? Aliás, eu comecei a gravar a aula, já estou gravando. Falando na aula passada, né, demos o conceito de inflação. Então, falando que a inflação é um aumento contínuo, perdão, e generalizado no nível de preço. Fazendo aquela diferenciação, né, que um aumento de preço só, ou uma observação em um mês, aquilo não é necessariamente inflação. A inflação é um fenômeno que é disseminado na economia quando todas as coisas elas aumentam de valor mês a mês. Quando eu falo todas as coisas, estou falando de forma geral, não precisa ser necessariamente todo bem, todo serviço, mas de forma geral, a maioria dos bens e serviços eles vão aumentando de preço ao longo do tempo. E eu falei para vocês que a inflação ela tem algumas fontes, ou seja, essa inflação ela é abastecida por algumas ocorrências. Por exemplo, quando nós temos um mercado de baixa competição, seja ele um mercado de bem ou serviço, seja ele um mercado nacional, nós temos uma fonte potencial de aumento de preço, tá? Nós temos uma fonte potencial de aumento de preço, porque quando você tem menos competição, você faz com que o repasse daquele aumento de custo ele seja feito de forma quase automática para os preços. Tá? Você não tem nenhum incentivo ou baixo incentivo para que o empresário, a empresa, absorva uma parte daquele aumento de custo. Porque uma vez que há pouca competição, poucas pessoas disputando aqueles clientes, existe quase que uma comunicação informal de que se todo mundo repassar o preço, esse preço vai acabar chegando no consumidor. Tá? Então, por exemplo, passagem aérea aumentou o preço de combustível. Tem, sei lá, 3 grandes companhias, Gol, Azul e Latam. Se todas elas não combinarem explicitamente, mas se todas elas tiverem como política, ou 2 delas repassarem o aumento de preço, a terceira, se repassar também, está se beneficiando. Porém, se eu tenho um aumento no meu custo de alimento, eu sou um restaurante, eu não consigo combinar, nem tenho ciência dos preços praticados em todo o mercado. Né? Então, um mercado como o mercado de restaurante, o mercado de loja de roupa, por exemplo, que tem uma competição muito grande e uma competição disseminada, nós temos uma facilidade, um incentivo maior para que o empresário ele absorva, né, aquele aumento de custo e ele não repasse esse aumento de custo ao consumidor final. Tá?
Então, esse aumento de custo, ele acaba sendo diluído e isso reduz a pressão pelo aumento de preço. Quando nós temos menos competição, seja ela em um mercado específico, seja ela derivada do fato de que aquele país não comercializa com o exterior, nós temos uma pressão maior para que esse aumento no custo ele seja repassado para o preço final. Uma outra fonte de inflação tem a ver com o aumento dos salários, que muitas vezes está ligado à capacidade de organização dos profissionais dentro dos sindicatos. Então, vamos supor, eu tive um aumento de custo de produção qualquer, e aí eu tenho um repasse para o preço final, ok? Esse repasse para o preço final, ele significa uma perda de poder aquisitivo da inflação. Então, se eu tenho um salário de R$ 1.000, por exemplo, e aí eu vejo que os preços dos alimentos da cesta básica subiram 10%, significa que se com R$ 1.000, por exemplo, eu gastava, vamos supor que a cesta básica fosse R$ 1.000, ok? E agora ela passa para 1.100, o meu dinheiro vale menos, porque ele se converte em menos bens. Certo? Se antes eu comprava, sei lá, 5 quilos de carne, 10 quilos de arroz, agora eu não compro mais isso, eu compro uma quantidade menor. Então, o efeito principal da inflação é que o aumento de preços, ele causa necessariamente e automaticamente uma perda de poder. Aliás, eu já estou com a seta para baixo, ela causa uma perda de poder aquisitivo. Poder aquisitivo da moeda. Ok? Uma perda de poder aquisitivo da moeda. Se eu tenho um aumento no preço final e aí os salários das pessoas compram menos coisas, nós podemos ter uma pressão por aumento de salários. Os sindicatos mais fortes, eles conseguem fazer pressão por aumento de salários. Esse aumento de salário, ele se reflete num aumento de custo. Esse aumento de custo, ele passa para o preço final. E aí reduz o poder aquisitivo, vai ter mais pressão por salários. Isso aqui vira um ciclo bastante negativo, né? De retroalimentação. Nós temos uma coisa alimentando a outra. Mas, no frigir dos ovos, quando nós olhamos no longo prazo, na verdade, o que causa a inflação contínua é justamente o aumento do dinheiro em circulação. A causa última e a fonte primordial de inflação no longo prazo, a fonte primordial de inflação no longo prazo, é a desvalorização da moeda, que normalmente ocorre pelo que nós chamamos de expansão monetária. Tem muito dinheiro rodando dentro da economia, tem muito dinheiro circulando na economia. Lembram que eu falei para vocês? Imaginem que num país hipotético eu tenha R$ 1.000 como dinheiro total circulante e que esses R$ 1.000 eles compram 100 produtos, que é toda a produção daquele país, tá? Então os R$ 1.000 se convertem em 100 produtos. Vamos supor que chegue um político muito boa praça, que tem uma ideia muito boa, e ele jogue de helicóptero aqui um monte de dinheiro para a população. Então ele pega mais R$ 1.000 aqui, US$ 1.000, qualquer que seja a moeda, e ele despeja de helicóptero dentro daquele país, fazendo com que no momento seguinte, ou seja, no mês seguinte, no dia seguinte, a quantidade de dinheiro disponível naquele país passe para R$ 2.000. A grande questão é que a capacidade produtiva de um país, ela não duplica de um dia para o outro. Na hipótese dessa base monetária, ou seja, a quantidade de dinheiro, isso aqui é chamado de base monetária. O que é essa base monetária? É a quantidade
de dinheiro que circula num país. Na hipótese que de um dia para o outro você duplicasse essa base monetária, as pessoas elas não teriam a sua renda, a sua riqueza dobrada. Elas não teriam a sua riqueza duplicada. Na verdade, o efeito que nós observaríamos seria apenas um efeito nominal, porque nós teríamos de um dia para o outro R$ 2.000 disputando a mesma quantidade de produtos. Logo, se o preço médio aqui fosse de R$ 10, aqui no dia seguinte o preço médio seria de R$ 20, tá? Então, quando nós temos esse efeito de expansão nominal, ou seja, o valor que eu estou observando, ele está crescendo, mas a riqueza real, a grandeza real de produção, ela não se expande. Isso aqui é uma medida real e ela continua igual. O que eu tenho é apenas um efeito inflacionário. E por que nós dizemos que a inflação no longo prazo é um efeito monetário, é uma ilusão monetária, né? Uma desvalorização do dinheiro? Porque a partir de um determinado ponto, qualquer que seja ele aqui, esse ciclo ele vai acabar se quebrando. Ou a gente não vai ter mais aumento de salário, ou eu não vou ter mais repasse para o preço final, ou não vai ter dinheiro circulando na economia para poder permitir que essa ciranda continue, certo? O dinheiro, sendo uma coisa escassa, em algum momento ele vai começar a faltar para alimentar esse processo. Então eu não vou conseguir repassar o custo para o preço final, porque eu vou parar de vender, porque não tem dinheiro suficiente para comprar os bens que estão tendo seus preços reajustados. Em última instância, a fonte primordial de inflação, no longo prazo, a fonte primordial de inflação vai ser a injeção de dinheiro, de moeda dentro daquele meio, dentro daquele cenário, dentro daquele país, porque normalmente a moeda ela é uma grandeza nacional, certo? Então, a fonte de longo prazo da inflação vai ser a injeção de dinheiro dentro daquela economia. E essa injeção de dinheiro, ela normalmente ocorre por algum desequilíbrio do setor público. Esse desequilíbrio do setor público significa que o Estado, ele normalmente gasta mais do que ele arrecada. Então, ele precisa trazer dinheiro para poder fechar as suas contas. Muitas vezes, esse dinheiro ele é criado do nada. Por exemplo, uma dívida que o Estado faça, uma expansão da base monetária. Hoje, como eu falei para vocês, e a gente pode até entrar nessa nuance mais na nossa matéria mais à frente, isso não é feito simplesmente imprimindo dinheiro, tá? Já foi quase assim, de imprimir, aliás, já foi assim, já foi quase assim, né? Hoje o mecanismo é um pouco mais sutil. Mas o que vocês precisam absorver daqui é que todas essas fontes de inflação, elas são fontes de curto prazo. Para que essa ciranda continue rodando, a gente depende de combustível. E qual é o combustível da inflação? Dinheiro circulando. Dinheiro circulando dentro da economia. Porque se as pessoas não tiverem dinheiro circulando, uma hora esse aumento de preço ele bate no teto. As pessoas já não têm mais capacidade de continuar pagando. Ninguém vai querer pagar mais pela falta desse dinheiro ou por um uso diferente desse dinheiro, né? Então, eu não vou usar para comprar. Esse dinheiro vai ficar guardado ou não tem dinheiro realmente suficiente circulando. A gente quebra essa ciranda da inflação. Agora, se conforme os preços sobem, esse dinheiro vai aparecendo no mercado e normalmente quem faz esse dinheiro aparecer é o Estado, através de desequilíbrios no setor público, aí essa ciranda ela fica rodando cada vez mais rápido, certo? E quando essa ciranda ela roda cada vez mais rápido, ela traz alguns impactos relevantes. O primeiro deles, como nós já falamos, é a redução do poder aquisitivo. Então, se o preço das coisas está subindo, significa que o valor do salário que paga por essas coisas está caindo. Essa relação, ela é uma relação mecânica.
preço subiu, significa que o meu salário atual, o dinheiro que eu tenho, o valor do dinheiro, ele está caindo, porque eu troco esse dinheiro por alguma coisa, né? O dinheiro, ele é o que nós chamamos de meio de troca. O dinheiro, ele é chamado de meio de troca, certo? O dinheiro só tem valor, pessoal, na medida em que ele é trocado por alguma coisa. Veja só, por que o cruzeiro hoje não vale nada? Por que o cruzeiro não vale nada? Porque eu não consigo trocar cruzeiro por nada. Se a partir de amanhã as pessoas aceitassem trocar cruzeiro por mercadoria, o cruzeiro teria valor. Por que o real tem valor? Porque eu consigo trocar reais em mercadorias. O dinheiro que está na minha carteira, por exemplo, R$ 20 que eu tenho aqui, é só um papel, ele não vale de nada para mim se eu não puder converter esses R$ 20, por exemplo, em alguma quantidade de litros de combustível, em alguma quantidade de quilos de comida, em algum tipo de serviço, em uma passagem de metrô, de ônibus, em um ticket para o cinema. Então, só existe valor nesse dinheiro na medida em que eu consigo trocá-lo por alguma coisa. E isso é válido para qualquer moeda. Tá? A moeda ela é um meio de troca. A partir do momento que eu consigo trocar essa moeda em mais bens, significa que essa moeda ela tem mais valor. A partir do momento que eu consigo trocar essa moeda em menos bens, significa que essa moeda tem menos valor, ok? Então, se o preço das coisas sobe, eu estou trocando a mesma quantidade de dinheiro em menos coisa. Então, vamos supor, eu ia comer um pedaço de bolo com uma água com gás e pagava R$ 20, tá? O bolo era 10 e a água era 10. Aí amanhã o bolo sobe para 12 e a água é 10. Bom, então eu continuo comprando a água, mas o bolo eu não compro mais. Eu estou trocando meu dinheiro por uma quantidade menor. Vou comprar, às vezes, 3/4 de fatia, ok? Mas eu estou tendo uma desvalorização do meu dinheiro. Então, o primeiro ponto a primeira consequência, né, o primeiro impacto da inflação é essa redução do poder aquisitivo, tá? Antes da gente falar, isso aqui a gente já falou na aula passada, tá? Mas eu quero que vocês deem atenção principalmente a essas duas coisas que eu vou mencionar. Primeiro, esse fato da redução do poder aquisitivo que eu já mencionei, e o segundo, que é o desestímulo à aplicação no setor produtivo. Nós podemos falar que esse efeito aqui é o efeito de curto prazo, e nós podemos falar que esse efeito aqui é o efeito de longo prazo. Porque olha só, a inflação, ela é o aumento contínuo e generalizado no nível de preço. Então, no mês as coisas estão custando uma coisa, no mês seguinte esses preços já subiram, no mês seguinte esses preços subiram ainda mais e assim por diante, tá? Então, a inflação ela é um aumento, né, no preço das mercadorias que ocorre. Se essa inflação ela começa a ficar muito acelerada, a gente começa a perder previsibilidade de quantas coisas vão custar. Porque no mês elas estão custando um preço, no mês estão custando outro, e ela começa a acelerar. A partir de um determinado ponto, eu já começo a perder a previsibilidade de quantas coisas vão passar a custar. Que era o que acontecia com a gente, por exemplo, no passado de 30, 40 anos atrás, com a hiperinflação. Esses preços, eles mudavam rapidamente e em patamares muito elevados. Imagina que você fosse um empresário naquele contexto, tivesse uma baita ideia de negócio, mas você não consegue calcular os seus custos para abrir aquela empresa. Você não sabe quanto é que você vai pagar de salário, você não sabe qual vai ser o custo da matéria-prima, do aluguel. Ninguém quer fechar um contrato longo, porque as pessoas não têm certeza se aquele contrato vai conseguir trazer aquele valor justo do dinheiro ao longo do tempo. Tá? Pouca gente vai estar disposta a fazer um contrato com reajuste automático pela inflação, porque se eu for um vendedor, pode ser que eu não consiga repassar essa inflação para o meu consumidor, então eu vou ter um passivo, uma obrigação de pagar reajustada pela inflação, e eu posso estar recebendo, às vezes, sem reajuste da inflação. Então, causa um descasamento. Enfim, qualquer que seja o motivo, você traz uma insegurança muito grande para os investimentos de longo prazo. Você traz uma insegurança muito grande para as empresas.
e pouquíssima gente vai querer operar num cenário como esse. E quem quiser só vai fazer isso em troca de uma boa remuneração para poder correr esse risco. Então, as coisas, a gente vai ter uma atividade econômica muito depreciada, muito deprimida, porque poucos negócios vão andar num ambiente de hiperinflação ou de inflação muito alta. E os negócios que ocorrerem, com certeza eles vão ter um custo elevado para o consumidor, porque o empresário, por sua vez, só vai aceitar correr esse risco, né, em troca de uma boa remuneração. Então, no longo prazo, a inflação ela desorganiza a atividade econômica no sentido, e desorganiza e desestimula a atividade econômica no sentido de que você tem baixa previsibilidade dos preços, tá? Então isso causa uma confusão, e parte dessa confusão vai se reverter em menos negócios sendo fechados, em menos empresas abrindo, menos empregos sendo gerado, menos tributos sendo arrecadados, menos dinheiro para o Estado atuar, né, com arrecadação própria, e aí você tem esses impactos bastante negativos na inflação. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual nós não podemos tolerar a inflação num patamar elevado por muito tempo, porque a partir de um determinado ponto, ela começa a causar estragos na atividade econômica. Havia uma percepção na década de 70, 60, 50, 40, 30, principalmente a partir da introdução daquela linha de pensamento econômico chamada de keynesiano, havia uma percepção de que essa inflação ela não era tão prejudicial assim para a economia, que havia a possibilidade da gente ter um trade-off, ou seja, um sacrifício cujo resultado ele era positivo. Ou seja, a gente poderia ter inflação para ter crescimento econômico. Porque olha só, vocês lembram quando a gente falou daquela grande depressão, né, o crash da Bolsa de 1929, ele traz como consequência a depressão econômica e ela só é curada, curada, ficou parecendo que estou fazendo um trocadilho proposital com a depressão, doença, não foi a intenção. Ela só é resolvida através da introdução de uma nova abordagem econômica de intervenção do Estado na economia. E como que é essa intervenção do Estado na economia? O Estado ele começa a fomentar demanda na economia, porque naquele momento a demanda estava muito deprimida. As pessoas não tinham confiança de consumir, né, ou não tinham capacidade de consumir. Então, o que o Estado fez naquele momento? Ele gerou uma demanda quase que artificial, ou ele aumentou a demanda de forma muito maior do que seria em condições naturais. E uma consequência dele fomentar essa demanda, ou a maneira pelo qual ele fomenta essa demanda, é injetando dinheiro na economia. Como que ele fazia isso? Ele contratava pessoas, né, ele contratava pessoas para trabalhar para o Estado, empresas para trabalhar para o Estado e remunerava essas pessoas. Esse dinheiro, ele surgia na economia através da dívida pública. O Estado, ele fazia uma dívida e aí ele conseguia levantar dinheiro que às vezes estava parado, ele conseguia levantar um dinheiro que estava parado, ou ele criava dinheiro do nada, que nós vamos aprender como é que é essa mágica de criar dinheiro do nada daqui a pouquinho, na aula de política monetária. Então ele levantava um dinheiro que às vezes estava guardado, ou um dinheiro que surgia do nada, e aí ele injetava esse dinheiro na economia, tá? Bom, professor, você falou que essa injeção de dinheiro, esse aumento da demanda, foi feito para gerar atividade econômica, certo? Certo. Porque, vamos lá, eu estava com a demanda muito deprimida, eu vou contratar uma empresa para poder passar o asfalto numa rua. Imagina que essa rua já está asfaltada, mas eu estou contratando para passar outro asfalto. Essa empresa vai contratar funcionários, ela vai comprar insumos, certo? E ela vai pagar esses funcionários que vão converter isso em consumo, ela vai pagar essas empresas que estão fornecendo material, que por sua vez vão contratar funcionários, aí eu faço essa roda girar, certo? Como está entrando dinheiro na economia, eu estou gerando uma pressão de dinheiro entrando nesse meio econômico,
os preços eles vão começar a subir. Ah, professor, não é bom que a gente tenha esses preços subindo se a atividade econômica estava muito deprimida? É bom, no curto prazo. O problema é que no longo prazo nós entramos nessa seara. No longo prazo, se você começa a injetar dinheiro e fomentar uma demanda que não existe, fomentar essa demanda do nada, eu começo a aquecer a demanda e forneço o combustível, que é o dinheiro para que isso ocorra, no longo prazo eu vou colher inflação. Alguns economistas dessa escola, dessa tradição chamada de keynesiana, ou eles diziam que isso não aconteceria, ou eles diziam que isso era justificável, ter um pouco de inflação para que a gente tivesse crescimento, injetar dinheiro na economia para que a gente tivesse crescimento. O grande problema é que, invariavelmente, se a gente não controla esse aumento de preços, a gente entra nessa ciranda destrutiva de que um aumento de preço gera outro aumento de preço, que gera outro aumento de preço, que gera outro aumento de preço. Essa inflação, ela começa a disparar e aí nós chegamos à completa desorganização. Cadê, meu Deus? Da atividade produtiva. Caraca, cadê esse slide? Acho que eu apaguei o slide. Não sei o que eu fiz. A gente gera essa... Não, acho que eu estou viajando. Aqui. A gente gera essa desorganização da atividade produtiva que começa a contrair o crescimento econômico. Eu não gero mais emprego, porque as pessoas já não conseguem calcular mais, todo mundo, as pessoas não confiam mais que os preços vão permanecer os mesmos, todo mundo tenta se proteger e aumentar preço de alguma forma, repassar essa inflação, e a gente desorganiza toda a atividade econômica. Esse efeito, ele ocorreu, inclusive, nas economias desenvolvidas, lá para as décadas, né, de 50, 60 e 70 principalmente, que dentro dessa dinâmica inflacionária, só a título de curiosidade, tá? O que acontece? O choque do petróleo. Então a gente já tinha no mundo todo uma dinâmica inflacionária muito grande por conta dessas políticas de gasto público completamente descontroladas, né? A inflação já vinha subindo de forma geral no mundo todo, e para piorar, os países produtores de petróleo resolvem cortar a produção, aumentando muito o preço do petróleo. Então você tem uma inflação de demanda que já estava muito acelerada por conta dessa injeção de dinheiro no sistema, certo? Você tinha essa injeção de dinheiro no sistema e aí vem uma pancada do preço dos combustíveis, o preço do petróleo dispara do dia para a noite e, consequentemente, contamina todos os preços da economia, e aí você tem uma explosão da inflação nas economias desenvolvidas, nas economias emergentes. Isso já era um grande problema no Brasil, vira, né, o descontrole, a hiperinflação. Então esse aumento de preço ele faz com que o governo perca completamente o controle e comece a praticamente emitir dinheiro para pagar sua dívida, e aí você descontrola totalmente a economia. Por isso, nós dizemos que existe um trade-off entre inflação e crescimento no curto prazo. Porque no longo prazo, essa inflação ela vai levar à desorganização econômica. Tá? É por isso que a gente precisa combater a inflação quando ela ainda está sob controle. Porque conforme ela vai crescendo, o problema ele cresce cada vez mais. E os remédios para curar isso, eles ficam cada vez mais amargos. Pessoal, tranquilo? A revisão até aqui deu para voltar aí o entendimento da inflação, compreenderam essa sequência de fenômenos, conseguiram trazer isso para a realidade, beleza? Conseguimos sim. Professor, eu tenho uma pergunta. Em relação ao auxílio emergencial, seria como se fosse essa tentativa de injeção, né, de dinheiro para todas as classes, né, as mais vulneráveis, para fomentar uma demanda, só que aos poucos vai saindo de controle? Seria mais ou menos isso que está acontecendo no nosso país? Isso, exatamente. Assim, na verdade, o auxílio emergencial, ele tem... Porque a gente está estudando a nossa matéria em blocos, né?
Mas a economia ela se comunica como um todo. As políticas econômicas elas se comunicam de forma geral, tá? Então, uma mesma política ela pode ter um determinado objetivo e alguns efeitos colaterais, tá? Especificamente, o auxílio emergencial ele foi criado não com uma visão econômica primordialmente, mas uma visão social. Muitas pessoas perderam a sua renda e aí nós fizemos isso como forma de garantir renda passassem necessidades, tá? Então, nós analisaríamos o auxílio econômico, o auxílio emergencial, primordialmente sob o prisma da política social, uma política de rendas. Vocês lembram quando a gente falou das políticas macroeconômicas? Nós falamos lá das políticas fiscal, a política monetária, política cambial, política tal, e política de rendas. Tá? Então, essa ótica de política de rendas justificaria principalmente o auxílio emergencial, tá, Ângela? Porém, um dos efeitos colaterais do auxílio emergencial é justamente injetar graxa nessa nossa máquina que está rodando, né? Então, você coloca graxa no sistema, você coloca dinheiro e a economia roda. Então, um efeito secundário do auxílio emergencial é ele promover justamente essa alavancagem, não seria a palavra, mas empurrar a atividade econômica que ficou paralisada no primeiro momento por conta dos efeitos da pandemia, ok? Então, nós tivemos, né, como um efeito colateral, esse auxílio econômico, esse auxílio emergencial, ele gerando uma demanda na economia que ativou, né, a roda da economia. E um efeito colateral, eu falei efeito colateral, mas eu deveria ter falado efeito secundário, falando dessa ativação da economia. Mas um efeito colateral desse auxílio emergencial é que nós acabamos gerando um excesso de demanda agregada. Ou seja, nós aumentamos muito a demanda por bens num momento em que a oferta ela estava agarrada, né? A oferta estava estática e a demanda ela aumentou muito. Então, o que nós fazemos quando nós aumentamos essa demanda de forma abrupta, quando a oferta ela não caminha junto, é como se a gente lembrar daqueles gráficos, a gente estivesse deslocando a demanda para um ponto para frente. Nós estamos aumentando o nível de preço dessa demanda, tá? Então, um efeito colateral do auxílio emergencial é causar a inflação. Porém, não é um objetivo primordial dessa política, tá bom? Pessoal, um segundinho, rapidinho. Só ajeitar. Bom, ficou explicado, Ângela? Desculpa a interrupção. Ficou, professor, ficou. É que é mais fácil de eu entender com exemplo prático. Eu lembrei. Ô, Matheus, a gente vai falar agora, tá? Como é que a gente sai dessa inflação, beleza? Mas, pessoal, em relação ao conteúdo geral de inflação, tranquilo? Não, tranquilo, Ângela, não tem problema não. Mas ficou compreendido a explicação? Tá bom. Vamos lá. E aí o Matheus perguntou, né, professor, como é que a gente resolve esse problema da inflação? E aí a gente vai entrar justamente nesse tópico de política monetária. A política monetária, ela pode ser classificada como o conjunto de medidas que são tomadas, o conjunto de medidas que é tomado, né? O conjunto de medidas é tomado pelo governo, as medidas são tomadas pelo governo para afetar o nível de moeda, taxa de juros e crédito disponível na economia, tá? Logo, se eu falei para vocês que a inflação é um efeito monetário, é um efeito de excesso de moeda, nós já temos parte da explicação através da qual nós vamos descobrir como que a inflação ela é controlada, certo? Se a inflação no longo prazo ela é um descontrole monetário, um descontrole do nível de moeda,
então é a política monetária que vai ser responsável por consertar ou, né, estragar a inflação de um determinado país. A política monetária, por afetar o nível de moeda, é que será responsável justamente por conter esse efeito inflacionário. E a política monetária, ela é desenvolvida pelo Banco Central. Normalmente, cada país ele tem o seu Banco Central. Tá? Então, a gente tem aqui o Banco Central do Brasil, a gente tem nos Estados Unidos o Fed, que é o Federal Reserve, que inclusive ele foi hoje, tomou uma decisão, né, de política monetária. A gente pode até falar sobre isso, mas não agora. E essa decisão é muito importante, né, porque o dólar é a moeda de circulação global. Tá? Então, cada país tem a sua autoridade monetária para tratar dessa questão da moeda. A autoridade monetária do país, ela é normalmente subordinada ao Ministério da Economia. Tá? Então, nós temos o Ministério da Economia, ok? E nós temos, abaixo do Ministério da Economia, o Banco Central. Ocorre que o sistema onde esse Banco Central ele opera e ele é normalmente o regulador e operador desse sistema monetário, desse sistema financeiro, ele não opera sozinho, tá bom? Então, junto dele, nós temos alguns outros participantes. Ele é a autoridade, mas existem outros participantes. A título de curiosidade, nós temos como participantes desse sistema o Conselho Monetário Nacional, o Banco do Brasil, isso aqui não mais, o BNDES e os bancos privados e públicos, tá bom? Então, existe uma lei, que é a Lei 4595 de 64, em que ela mostra qual é a composição do sistema financeiro nacional e nós temos como um órgão regulador máximo o Conselho Monetário Nacional, chamado de CMN ou CMN, tá? CMN ou CMN é a mesma coisa. Esse Conselho Monetário é composto pelo ministro da Economia, o secretário especial do Ministério da Economia, junto do presidente do Banco Central, ok? Então, ele é o órgão máximo, mas o grande operador do sistema é o Banco Central. Ele é o executor, né, das políticas, ele é o supervisor do sistema, tá? Então, o Banco Central, ele é a entidade. Não, a gente não fala que é máxima porque o CMN é máximo, mas ele é só um regulador, tá? Ele não tem existência física, né? Não tem funcionários do CMN. O CMN é um conselho, tá bom? O Banco Central é que é a instituição física que existe, que vai fazer essa intervenção na parte monetária. E antes da gente falar de política monetária, vamos tentar dar uma explicação aqui. Talvez a gente precise partir essa aula em duas, tá? Não sei se a gente consegue terminar todo o conteúdo agora. Sobre o que significa a moeda, tá, pessoal? Esse entendimento ele é importante, tá bom? Voltando muito tempo atrás, muito antigamente, naquelas sociedades ainda, não pré-históricas, né, mas naquelas sociedades bastante limitadas, bastante antigas, nós temos a figura do escambo. Quando nós queríamos alguma coisa, né, vivendo naquelas vilas, não bem vila, né, vivendo naquelas tribos, etc., e algumas tribos ainda fazem isso, nós tínhamos que trocar um bem pelo outro. Então, vamos supor que eu, Igor, era um caçador e o Matheus, ele, sei lá, ele fazia espada, né? Fazia espada, fazia flecha, fazia armas. E aí, eu, Igor, como caçador, dependia das armas, né? E o Matheus, como pessoa, depende de carne para comer, de alimento, né? Então, a maneira pela qual eu trocava, eu adquiria armas, e o Matheus, a maneira pela qual ele comia carne, era o escambo. Eu dava um pouco de carne para o Matheus, e o Matheus me dava as armas que aquela quantidade de carne ela pagasse. Só que isso gera uma confusão muito grande, né? Porque você imagina a todo momento você tentar negociar ferreiro. Isso aí, ó, tá vendo? Tem evolução ainda do ferreiro, né? Pega as skills lá, depois nem sei o que vira. Mas isso era, né, ferreiro tinha no Ragnarok, que eu jogava muitos anos atrás. Bom, mas era uma classe que eu não gostava de ser, inclusive eu achava muito chato.
Bom, mas isso gerava um problema muito complicado, né? Porque você imagina, cada pessoa que você for entrar numa negociação, não, Igor, mas eu não como carne, eu sou vegano. Pô, mas aí eu quero, sei lá, a roupa que você tem. Não, mas aí eu sou vegano. Putz, eu só tenho carne. Como é que faz? Bom, claro que todas as sociedades enfrentaram esse problema e a maneira pela qual elas resolveram esse problema foi chegar a algo que todas as sociedades tiveram algo equivalente, que nós chamamos de meio de troca. Ou seja, as sociedades elas convergiram para um padrão de troca em que se chegava ao meio termo. Na Roma chegou uma época que era sal, eram pedras, né? Por que pedra? Não sei o que pedra. Em outros lugares eram realmente quantidades de alimentos. Então você tinha, nas mais variadas sociedades, um meio de troca que possibilitava que um ferreiro, um açougueiro, ou um caçador, um costureiro ou costureira, e, enfim, todo mundo se entendesse, né? Não precisava negociar a minha quantidade de coisa com a quantidade de coisa da pessoa. Você imagina, eu quero comprar a arma do Matheus, o Matheus é vegano, aí eu só tenho carne. Aí eu tenho que ir atrás de um agricultor, aí eu dou a carne para o agricultor me dá o alface, eu vou lá, entrego para o Matheus, ele me dá a arma. Olha que trabalho colossal, né? Então isso inviabilizava, né, as trocas. Então toda a sociedade chegou ao meio de troca que em algum momento foi alguma quantidade de um objeto. Praticamente todas as sociedades também convergiram para que esse meio de troca, bom, imagina que esse meio de troca é, sei lá, carne. Vamos supor que seja carne, tá? Um exemplo. Só que carne apodrece, né? Imagina que eu tenho carne, mas eu não quero comprar nada de ninguém agora. Se a carne apodrece, ela não tem valor. Então eu tinha que ficar trocando isso a todo momento, né? E aí as pessoas perceberam que alguns tipos de objetos, eles eram mais duráveis. Eles tinham uma durabilidade maior, eles podiam ser convertidos em outras coisas. E a maioria das pessoas, a maioria das sociedades convergiu para um padrão chamado de meio de troca metálico. Porque os metais, eles podiam ser fracionados facilmente, né? Eu podia derreter e fazer quantidades menores, então eu conseguia fracionar. Imagina, eu estou com uma peça de picanha, mas eu quero um canivete do Matheus. Pô, vou dar uma peça de picanha em troca de um canivete? Não, então peraí que eu cortar aqui, né? Um bife, 2 bifes de picanha, fracionar, isso era muito difícil, né? Ah, o Matheus tinha lá uma espada de 2 metros, eu queria uma de 1,5 metro. Como é que você calibra isso? Era difícil, né? Então, você tinha um meio de troca que era durável e facilmente manipulável. Isso eu estou, assim, história, tá, pessoal? Eu estou contando, assim, de uma maneira bem pé no chão aqui, tá? Descalço, porque a história mesmo é mais rica em detalhes, etc, tá? Mas só para a gente acelerar. Então, o meio de troca, ele passou a ser metálico. Ouro, prata, bronze, tá? Eram os meios, cobre e assim por diante. Eram os meios mais comuns de troca e quanto mais raro fosse o metal, quanto mais durável fosse o metal, maior era o valor dele. Logo, obviamente, o ouro, né? Ele passou na frente dos outros, porque ele era mais raro, ele era mais durável. Enfim, e o ouro acabou sendo o padrão de troca preferido e nós chegamos a uma época que nós chamamos de padrão ouro. Tá? Então, basicamente, toda a sociedade desenvolvida da época, né, estou falando de centenas de anos atrás, milênios de anos atrás, alguns mil anos atrás, convergiu para, alguns mil anos atrás não, 1000 anos atrás para frente, convergiu para o chamado padrão ouro. Então, você com ouro em Portugal, com ouro na Índia, com ouro no Japão, na China, era ouro. E aí todo mundo se entendia no mundo inteiro, né? De forma geral, também simplificando. Nós tínhamos o padrão ouro. Mas havia um problema também com o ouro, que mesmo que fosse possível fracionar, etc., ainda era muito complicado, né? Sair andando com muito ouro, era perigoso você sair com muito ouro, né? Imagina, você está na estrada lá com seu cavalo e um saco de ouro aqui, e vem um bando, te rouba, te mata lá e pronto, acabou, você perdeu o seu ouro. Então, era muito trabalhoso você carregar o ouro, era muito perigoso você ficar com o ouro guardado, você poderia ser assaltado, naquela época tinha esses problemas. E algumas pessoas perceberam isso, né? Algumas pessoas, tem gente que é boa para negócio, né? Tem gente que nasceu para ficar rica, né? Sempre tem ideia de negócio, ideia boa, ganha dinheiro, negocia bem. Infelizmente, eu não sou uma dessas pessoas. Tem que ganhar dinheiro de outra forma. Fazer negócio não dá muito certo. Mas tem gente que é boa de fazer negócio. E algumas pessoas perceberam que elas poderiam, por exemplo,
criar vamos lá, uma casinha, né? Para que as pessoas depositassem esse metal, certo? Eu vou custodiar esse metal para quem quiser deixar guardado comigo, tá? E aí, essas casas de custódia de metal, né, elas foram criadas num primeiro momento para que elas guardassem com segurança o ouro, a prata, o bronze, ou seja, as coisas valiosas que as pessoas possuíam, né? E essas casas, elas tinham, eu contrato um segurança, eu tenho um cofre aqui, tenho uma chave, eu contrato um bom chaveiro, eu vou guardando tudo aqui. Quando a pessoa quiser, ela vem aqui e pega o ouro dela. E ao longo do tempo isso foi se desenvolvendo, e eles perceberam que às vezes as pessoas preferiam nem levar o ouro. Você dava um recibo, que aquele dinheiro estava ali guardado, você dava um recibo, para aquela pessoa, e aquele recibo carimbado, assinado pelo dono daquela casa, ele tinha valor, porque era uma garantia de que havia um valor guardado, né? Estão vendo como é que o dinheiro em papel está surgindo? E, inicialmente, ele surgiu através de valores mobiliários, um recibo. Então, o dinheiro, antigamente, ele era um recibo assinado pelo dono, pelo representante de uma dessas casas que guardava o dinheiro, e ao invés de, eu tenho aqui um recibo que eu tenho 20 moedas de ouro guardadas em um lugar. Aí, naquele momento, as coisas já estão mais desenvolvidas, né? Eu vou lá no açougue, não vou mais no caçador, vou no açougue e eu quero comprar 10 quilos de carne, 5 quilos de carne. Ao invés de eu ir naquela casa, apresentar o recibo, pegar o ouro, ir lá no açougueiro, entregar o ouro, ele pega o ouro, vai na casa, entrega o ouro e pega o recibo, olha só que trabalheira, né? É muito mais fácil chegar para o açougueiro e falar, olha, eu tenho um recibo aqui de 20 moedas de ouro, me dá a carne para cá e fico com o recibo. Eu assino aqui para você, estou passando para você esse recibo. E o açougueiro, ele ia lá e ele era o dono do dinheiro, porque ele tinha aquele recibo em mãos. E aí, nós facilitamos muito essa circulação da riqueza, né? Se o ouro era um meio de troca que refletia a capacidade de trocar alguma coisa por bens, significava, então, que muito ouro era trocado por muitos bens. Então, muito ouro significava muita riqueza. Vejam que a riqueza é uma medida que nós temos de bens. Fulano é rico, tem muito dinheiro no banco. Ele não é rico porque ele tem muito dinheiro no banco. É que o dinheiro que está no banco pode ser convertido em muitas coisas. Pode comprar 2 casas, 5 carros, vários, enfim. Ok? É a mesma coisa com ouro, né? Então, eu tenho muito ouro, eu sou rico porque eu tenho ouro? Não. Porque o ouro pode ser trocado por alguma coisa. Naquele momento também, tá? A economia, as bases gerais são assim desde que o mundo é mundo, tá bom? Então, naquele momento, a riqueza, o ouro, etc., era muito mais facilmente trocado de mãos através desses recibos, certo? E aí o meio de troca, ele caminhou para ser especificamente moeda metálica para passar a ser um papel que fazia referência a uma quantidade de metal que estava acumulada. E a gente caminhou para um mercado de cédulas. Tá? E aí, já 500 anos atrás, muitos anos atrás, essas cédulas passaram a ser incorporadas no dia a dia das pessoas, porque elas refletiam esse valor guardado, né? Esse valor de equivalência em metal, que ficava custodiado nessas casas. Ok? E aí nós tivemos a introdução rudimentar desse papel moeda, certo? Ou seja, títulos que por si só não valiam nada, mas o fato de todo mundo acreditar e ter a confiança que eles se convertiam em outra coisa, porque eles representavam uma obrigação perante essas casas que guardavam o dinheiro, isso trazia valor para esses papéis, certo? A mesma coisa, esse dinheiro por si só não vale nada, ele só vale na medida em que eu posso trocar ele por bens. E eu só posso trocar ele por bens porque existe a confiança, né, de que esse papel será trocado. Se eu entregar o dinheiro para vocês, vocês têm a confiança que esse dinheiro vai ser trocado futuramente em outra coisa, tá? Então, aí nós tivemos a introdução desse modelo que nós utilizamos até hoje, tá? Bem parecido com o que nós usamos até hoje. Pessoal, tranquilo até aqui? Beleza? Todo mundo já sabia dessa história, né? Só sabia que foram em linhas gerais, né? Mas eu tô aqui dando alguns
floreando um pouco, simplificando e tal. Nada a ver, né? É meio dicotômico florear e simplificar, mas estou passando. Beleza, né? Tranquilo. Vamos parar um pouquinho e focar nesse cara aqui, ó. Vamos focar nessa casa que custodiava esse dinheiro. Olha só, essa casinha que custodiava o dinheiro, deixava o dinheirinho lá de todo mundo, né, guardado, ok, esse dinheiro ficava guardado, ele contratava um segurança, né, vários seguranças armados, tinha um cofre, etc. Ele entregava um papelzinho lá que dava direito a retirar ouro, moedas preciosas, né, moedas preciosas, pedras preciosas não, moedas, né, de dentro dessa casa, beleza? Só que eles perceberam uma coisa, os donos, né, dessas casas de custódia de dinheiro, eles perceberam o seguinte: o pessoal que bota esse dinheiro aqui, eles não vêm todo dia buscar esse dinheiro, certo? Eles demoram para poder buscar esse dinheiro. Tem gente que bota o dinheiro aqui e só volta 1, 2 anos depois. Inclusive, talvez essa pessoa até desejasse ter esse compromisso de só pegar esse dinheiro lá para frente, né? Então tem muito dinheiro, muito metal que fica parado aqui durante muito tempo. Alguém, em algum momento, teve uma ideia brilhante. Bom, tem gente que tem dinheiro e não quer usar. E tem gente que quer usar, mas não tem dinheiro. Se eu conseguir coordenar essas entradas e saídas de dinheiro, eu posso pegar esse dinheiro de alguém e eu empresto para outra pessoa, essa pessoa me paga e eu reponho esse dinheiro que está aqui, né? Peguei um dinheiro que não é meu, eu passo para outra pessoa, ela me paga e eu reponho esse dinheiro. E no meio do caminho, né, eu vou cobrar uma taxa por isso, né? Vou cobrar uma remuneração por esse meu trabalho de coordenar esse entra e sai de dinheiro, de ligar as pessoas que têm dinheiro e querem deixar parado e quem não tem quer dinheiro para poder circular, certo? E aí, obviamente, eu estou falando da atividade bancária, né? Claro que isso não foi uma pessoa, mas ao mesmo tempo diversas pessoas tiveram essa ideia e conforme isso foi acontecendo, isso foi se desenvolvendo. E o grande negócio dos bancos, desde que eles iniciaram essa atividade, é justamente isso: coordenar essa entrada e saída de dinheiro e cobrar uma taxa, né, para remunerar esse trabalho, que hoje nós chamamos de taxa de juros pelos empréstimos, né? Então, hoje, quando você vai no banco pegar o dinheiro emprestado, ele pega um dinheiro que não é dele, te empresta, você paga ele com juros, o capital ele devolve para o banco, de onde saiu, né? E o juro fica com ele a título de remuneração, ok? Isso era assim naquela época também, obviamente de uma maneira muito mais rudimentar e simplificada. Mas quando alguém teve essa ideia, isso revolucionou o mundo, porque você permitiu que pessoas que tinham, às vezes, boas ideias, precisavam desse dinheiro para alguma coisa, mas naquele momento não tinham, e aí eles tiveram acesso a esse dinheiro e puderam depois repor esse dinheiro, obviamente com juros, né, para a remuneração desse trabalho, mas isso causou uma expansão econômica gigantesca, tá, pessoal? Essa expansão econômica gigantesca, ela data de quase 1 milênio atrás, né? Então, há quase 1000 anos alguém percebeu que podia fazer isso, diversas pessoas perceberam, isso começou a ser feito de forma disseminada. Inclusive, a teoria que esse nome banco, ele veio de banca, porque na Itália, em Veneza, onde começou essa atividade mais organizada bancária, como nós conhecemos hoje, havia, né, diversas bancas em que os donos dessas casas de custódia de dinheiro, eles disputavam os empréstimos de quem queria pegar dinheiro emprestado, né? Então era como se fosse uma feira de empréstimos, né? Cada um com uma banca. E aí virou o nome banco, né? Então vem de banco vai ficar sentado lá na feirinha, na barraquinha, tá? Então dizem que foi por conta disso que começou e faz sentido, né? A teoria mais aceita desse nome banco. É porque ficava todo mundo no banquinho sentado na praça e ficava negociando os empréstimos, certo? Então foi aí que começou a atividade bancária. Beleza, professor, mas o que isso tem a ver com política? Um dos efeitos colaterais dessa atividade bancária, imaginem só, eu falei para vocês, né, sempre dando o exemplo no singular, né, de que alguém teve uma casa, mas na verdade havia múltiplas casas que faziam isso, tá? Então eu tinha aqui o banco A, eu tinha aqui o banco B, eu tinha aqui o banco C, ok? Eu tinha aqui o banco D, pronto, chega.
Tinha aqui o banco A, o banco B, o banco C, o banco D, tá bom? Vamos supor que naquela localidade eu tinha esses bancos. E aí, o banco A, ele recebe um depósito equivalente a $100 ou 100 moedas, tá? Naquele momento. E o dono desse banco A, ele tá com esse dinheiro aqui parado e ele sabe que o depositante desse dinheiro não vai voltar tão cedo para poder pegar esse dinheiro. E aí ele encontra, vamos supor, isso aqui é o seu José, e ele encontra a Dona Maria. Dona Maria, ela quer pegar um dinheiro para fazer alguma coisa, né? Uma reforma na casa dela, tá bom? E a Dona Maria, ela quer esse dinheiro para poder fazer a reforma. O que seu José faz? Ele entrega o dinheiro a ela em troca do compromisso dela de devolver esse dinheiro numa data futura, pagando uma determinada quantia de juros. Só que a Dona Maria, ela quer reformar a casa dela, mas o pintor que tratou com ela, ele acabou de pegar um serviço e ele só vai poder se liberar 2 meses depois. Caramba, pô, seu Pedro, fez um contrato, falou que ia fazer isso para mim, peguei o dinheiro no banco e agora, pô, não vou conseguir. O que ela faz? Não vai poder usar esse dinheiro agora, vamos supor que ela pega esse dinheiro e ela coloca no banco B. Ok? Vejam que de um depósito original de R$100, $100, 100 moeda, atualmente, então vamos lá, isso aqui é o M0, o momento 0, e esse aqui é o momento 1, tá? O pessoal da área de economia e finanças adora fazer isso, M0, M1, D1, D2, enfim, T1, T2, então M0 e M1. No M0, nós temos R$100 circulando nessa economia. No M1, no momento seguinte, nós temos R$200 circulando na economia. Só que se vocês pararem para pensar, esses R$200, porque eu tenho R$100 de saldo aqui, e R$100 de saldo aqui, tem 200, certo? Então não vou nem falar de dinheiro circulando, vou falar que o total de depósitos nessa economia, tá bom? Então deixa eu mudar a nomenclatura, total de depósitos nessa economia. Se a Dona Maria, vamos falar que isso aqui é o, sei lá, isso aqui é a Ângela, a Ângela, isso aqui. Se a Ângela olhar lá o saldo dela no banco A, ela tem R$100. Se a Maria olhar o saldo dela no banco B, ela também tem R$100. Então, o total de depósitos no momento seguinte é de 200 nessa economia, ok? Só que esses 200, eles foram criados a partir de 100. Nós dobramos essa base monetária apenas pelo fato de um empréstimo ter sido feito e esse dinheiro ter sido depositado no banco B. Eu falei para vocês que a Maria demoraria 2 meses para sacar esse dinheiro. E se o banco B, ele pegar esse dinheiro e emprestar para outra pessoa que vai devolver esse dinheiro 35 dias depois. E essa pessoa, por algum motivo, deposita R$80 aqui nesse banco. Nós vamos passar de uma base monetária de depósitos naquele momento de 200 para 280. O mesmo dinheiro, ele se multiplicou apenas pelo fato das pessoas terem pego um empréstimo e colocado esse dinheiro dentro de outro banco. Esse fenômeno que nós estamos observando é chamado de multiplicação bancária. Multiplicação bancária. Toda vez que você tem um dinheiro depositado num banco, esse dinheiro ele pode vir a se multiplicar, certo? Porque esse efeito de você depositar num banco vai gerar, eventualmente, uma parte desse dinheiro vai para crédito e uma parte desse crédito é depositado e assim por diante, tá? Essa multiplicação bancária, sem nenhuma limitação, ela pode ser infinita. Você imagina se, ao invés de depositar 80, eu tenho aqui um depósito de 100, e aí outro depósito de 100, e para lá outro depósito de 100. Imagina que esse dinheiro volta para cá via depósito de 100. Olha esse dinheiro se multiplicando sem parar. Tá? Então, a multiplicação bancária, se nada for feito, ela tende ao infinito. Uma base monetária, ela se expande de forma descoordenada. Ela se expande de forma infinita somente por esse processo bancário. Ah, professor, mas por que a gente permite isso, então, essa desorganização? Bom,
porque o crédito era importante para a economia. Você dá acesso a dinheiro para as pessoas que não têm naquele momento, mas conseguem transformar esse dinheiro em outra coisa e pagar esse dinheiro lá na frente. Isso é muito importante para o desenvolvimento econômico, ok? Mas ao longo do tempo, percebeu-se que esse fenômeno da multiplicação bancária, ao gerar esse dinheiro, ele trazia uma série de efeitos colaterais e isso passou a ser controlado pelo Estado. Tá? Hoje, o responsável por supervisionar esse efeito na economia é justamente o Banco Central, que estabelece uma coisa que nós chamamos de depósito compulsório. O depósito compulsório é justamente uma parte desse dinheiro que não pode ser emprestado, ele não vai voltar para dentro da economia. Então, eu estabeleço um redutor dentro desse efeito que tende ao infinito. E aí agora ele não vai mais tender ao infinito, eu vou conseguir limitar ele, ok? Então, o depósito compulsório, ele serve justamente para poder controlar esse efeito infinito de crescimento do dinheiro, que ocorre como um efeito colateral da atividade bancária. Pessoal, tranquilo até aqui? Conseguiram entender o processo histórico da moeda como meio de troca e essa moeda, ela dá causa a todo um ecossistema monetário composto por essas instituições bancárias, certo? E a maneira pela qual essas instituições bancárias, elas fazem esse dinheiro se multiplicar não é de forma proposital, isso é uma consequência, tá? Exatamente, Ângela. Se todo mundo resolver sacar o dinheiro, os bancos quebram, tá? Não existe dinheiro disponível para todo mundo. Aí vem aquela pergunta que eu fiz, professor, então por que a gente permite isso? Porque as pessoas não vão sacar todas elas de vez. Existe um nível de segurança para que isso seja feito, entendeu? Ninguém não vai ter hipótese de todo mundo sacar esse dinheiro de vez, porque não tem que fazer com esse dinheiro, todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então, sempre você vai ter um nível de dinheiro guardado dentro dos bancos, e aí os bancos eles têm que operar dentro dessas regras, tá? de segurança, ok? Eu só vou introduzir mais uma explicação para continuar essa aula na semana que vem, tá? Mas para a gente entender por que o banco... Ângela, tranquilo? Essa informação de que, sim, se todo mundo for sacar dinheiro, os bancos quebram, mas por que a gente permite isso? Porque as pessoas, elas não vão sacar o dinheiro, todas elas ao mesmo tempo nos bancos. Então, existe um nível, né, que você consegue operar com certa segurança fazendo esse processo. E ao longo do tempo a gente foi aprendendo muito com isso, né? Muitas quebras bancárias aconteceram, muitas corridas bancárias aconteceram, e hoje nós temos uma série de mecanismos para poder essa ocorrência, tá bom? E talvez nós falemos sobre isso um pouquinho mais para frente. Agora que nós aprendemos dois aspectos da ciência monetária, desse aspecto do dinheiro, ok? Nós vamos voltar aqui a essa explicação e falar desse sujeito aqui, que é justamente o dinheiro, tá? Como eu falei para vocês, ao longo do tempo, nós tivemos essa migração do padrão monetário para o padrão de moeda, papel moeda, né? Ou algo equivalente, recibo de moeda, tá? Esse padrão equivalente, né? Então, a gente tem uma carinha aqui, tem o valor, ok, 100, vou botar aqui. Ocorre que conforme esse sistema ele foi ficando cada vez mais complexo, nós tivemos, né, uma série de problemas, né? Você imagina uma casa, eu estou com um recibo de uma casa de custódia que daqui de Campos, eu estou indo lá no Pará fazer uma negociação. Como é que o cara vai saber que aquele recibo ele realmente é válido se eu forjar isso no meio do caminho? Então, ao longo do tempo, uma das justificativas para que nós tivéssemos moedas centralizadas pelo Estado era o fato de que nós dávamos confiança àquela moeda que estava sendo criada. E aí eu não teria centenas, milhares de recibos diferentes transitando na economia. Eu teria poucos recibos e esses recibos teriam características únicas, porque cada nação, cada país, ele tinha a sua moeda própria. No primeiro momento, nós temos a convivência, né, das moedas metálicas e das moedas de papel, ou seja, eu poderia tanto
ouro na minha carteira quanto moeda, que equivalia a ouro, só que nós sabemos que os estados não gostam de competição, né? Os políticos, de forma geral, eles gostam de ser os donos, né, daquele pedaço. E aí, depois de algum tempo, essa possibilidade de você andar com moedas de ouro, ela acabou e nós passamos a ter o que nós conhecemos hoje como curso forçado de moeda. Então, os países, ao longo do tempo, eles pararam de permitir concorrentes para os seus recibos de dinheiro, ok? Eles pararam de aceitar concorrentes e eles falaram o seguinte: na nossa circunscrição, na nossa jurisdição, onde valer a lei do Brasil, só se aceitam reais. Os Estados Unidos falaram, onde valer a lei americana, só se aceitam dólares. É por isso que você não pode chegar no Brasil e pagar suas coisas em dólares, nem pode chegar nos Estados Unidos e pagar suas coisas em reais. Claro que um dos motivos que o real está valendo muito pouco, mas o outro é que as pessoas não podem aceitar outra moeda que não seja dólar ou um valor expresso em dólar. E aqui no Brasil a gente não pode aceitar uma moeda que não seja um real ou um valor expresso em reais, ok? Então, ao longo do tempo, os estados nacionais, eles passaram a obrigar os seus cidadãos a utilizar essa moeda. Num primeiro momento, isso era feito justamente pela conveniência, né? Se cada país, vamos lá, na época, sei lá, tinha o quê? 200 países, né? 200 estados, nações, mas o comércio era feito, sei lá, entre 30, 40 deles, de forma geral. Então, se eu tivesse 30 recibos diferentes, né? Tivesse um brasão que identificasse, né? Bom, aqui está o brasão da República não, o brasão da monarquia de Portugal, o brasão da família real inglesa, eu tenho aqui uma característica única. Então, é conveniente você ter poucas moedas para você facilitar a aceitação. Mas, a partir de um momento, essa conveniência, ela vira obrigação. Cada país, ele obriga que em sua circunscrição se aceitem reais, dólares, libras, francos, pesos, etc, etc, etc. Tá? E a partir do momento que o Estado obriga a população a aceitar o seu dinheiro e ele é o único que pode atestar ou emitir essas cédulas, ele passa a ser o grande gerenciador do dinheiro. E é por isso que nós temos, por exemplo, uma autoridade como o Banco Central, que começa a ser criada, não com esse nome, né? A maioria dos bancos, por exemplo, o Banco Central, a figura do Banco Central, ele começa no Brasil, na época do Império, através do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil ele era um banco comercial, mas ele também era o gerenciador da moeda naquele momento. Tá? Então, começa a se criar autoridades monetárias que serão responsáveis por esse controle do dinheiro na economia. Tá? Os bancos centrais, eles são fundados nem sempre com esse nome, mas com essa função justamente de gerenciar esse meio de troca que passa a ser obrigatório naquele determinado país. Ok? Então, o Estado ele passa a monopolizar os recibos que significam alguma grandeza financeira, alguma grandeza monetária, e esse gerenciamento exclusivo do Estado normalmente fica a cargo de uma instituição que cumpre as funções de um banco central. Ele gerencia essa moeda na economia. Então, quando alguém vem aqui, coloca ordem nessa baderna e fala que os bancos não podem sair emprestando todo o dinheiro que eles têm em caixa, que eles têm que, por exemplo, emprestar só 20%, aí você vê, né? Antes eu tinha 100, 100, 100, 100, 100, a partir do momento que eu tenho 20%, é 100, menos 20% eu tenho 80, menos 20% eu tenho 64, né? É isso, 16, 64, e assim por diante, né? Eu reduzo esse efeito da multiplicação bancária. Quem que obriga isso? O Banco Central ou a autoridade monetária que cumpre as funções do Banco Central. Então, os estados eles começam a colocar cada vez mais regras nessa circulação de moedas dentro da economia. O Estado ele passa a ser o grande gerenciador dessa moeda da economia, tá? Pessoal,
Não vou avançar com a explicação mais, porque a gente já entraria na seara da taxa de juros e aí nós resolveríamos o mistério de como a gente consegue debelar a inflação. Mas, até aqui, essa explicação quanto à política monetária ficou bem entendida por vocês? Eu acho que, novamente, a maioria aí já tinha uma certa noção, né, de como isso acontecia, mas tentei colocar de uma maneira mais simplificada e acessível, porque vai ser necessário para a gente avançar na nossa matéria de política monetária. Caraca, tô cansado, falei pra caramba. Max lá doendo aqui. Bom, pessoal, então, alguma dúvida de vocês sobre o tema, alguma pergunta que vocês queiram fazer? O Matheus me perguntou como é que a gente controla a inflação. Vamos descobrir na próxima aula, tá? Na próxima aula, sem falta, eu passo para vocês. Mas, alguma dúvida que não seja essa? Bom, então, não havendo dúvidas, vou agradecer a presença de vocês. Já tirei aqui a lista de presença. Vou desejar uma excelente semana para vocês e até semana que vem. Show? Vamos agora para você lá. Boa noite, professor. Fica com Deus. Eu nem sei quanto é que está o jogo. Porra, tá perdendo. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Amém. Obrigado. Boa noite.